Ulisses, dá para ganhar num cenário de queda de taxa de juros? Dá. Mas sem pagar imposto? Olá pessoal, eu sou a Glenda, estou aqui com o Ulisses, nosso CEO. Vamos falar sobre uma novidade na Sparta, um fundo que pode ganhar sem pagar imposto de renda, né, que é importante, no momento de queda de taxa de juros. Boa, gostei. A gente aqui na Sparta sempre tenta ser inovador, né? Então Sim. A gente tem o Sparta Debêntures Incentivadas, fundo pós-fixado, né? Que a gente começou lá em 2017, foi o primeiro fundo 100% retirado do país. Temos o fundo Sparta Debêntures Incentivadas Inflação, que é um fundo, né, como o próprio nome diz, não precisa de muitas de apresentações, vai acompanhar a lei OMAB5. E, recentemente, lançamos um que tem um perfil pré-fixado. Porque faltava para completar essa família. Exato. Né? Seria um caminho muito O investidor, ele escolhe se ele quer ganhar dinheiro com debêntures incentivadas, ou seja, sem imposto de renda, mas em qual indexador ele prefere estar. Qual que é o indexador que a gente está falando aqui no pré-fixado? Tá. Para os pré-fixados, a gente escolheu um indexador que a gente gosta bastante, é super eficiente, que é o IDKA 2 anos pré. Eu sei que o nome não ajuda. Não ajuda muito, mas foi basicamente ele significa taxa de juros pré-fixada para um prazo de 2 anos e sempre 2 anos. Então o tempo todo está com prazo de 2 anos. Sabe aquele negócio que passa o tempo e nunca chega? É sempre 2 anos. Vai renovando. Qual é o comportamento esperado aí que a gente pode ter? Então, ele é um comportamento interessante. Ele parece um pouco o IMAB5, ele também tem uma volatilidade de uns 3%, então tem mês negativo, pode ter, pode, mas ao longo do tempo ele ganha do CDI, né? E o interessante aqui é que ele tem um perfil mais complementar, né? Ele depende mais dos ciclos de política monetária, né? De alta da taxa Selic ou de queda da taxa Selic, para definir se ele vai ter um bom desempenho ou mau desempenho. O que é um cenário favorável, então, para o indexador? Geralmente, ele tem um bom desempenho no mercado, quando a gente vai ter um ciclo de queda da taxa de juros, da Selic. E quando está subindo? Aí, normalmente, ele perde do CDI. Era melhor você não estar pré-fixado. Então, você está falando para eu resgatar do fundo nesse momento. Pensando nisso, a gente fez o seguinte, por isso que ele não tem o pré-fixado no nome. O nome dele é Sparta Debêntures Incentivadas Estratégico. Por quê? Sempre que começar um ciclo de alta de Selic, a gente deixa ele pós-fixado. A mesma coisa que a gente já faz no Sparta Debêntures Incentivadas. Então a gente fica com o hedge total. Então, nesse período todo, ele fica pós-fixado, oscila menos, não tem surpresas. E quando termina o ciclo de alta da Selic, a gente deixa ele pré-fixado. Então, ele volta a ter um comportamento em que oscila um pouco mais e pega esse potencial. Então, em vez de você precisar resgatar para passar para o pós-fixado, a gente já faz isso para você, porque é o melhor para o investidor. Perfeito. E uma carteira, então, com uma alocação dinâmica e estrutural no seu portfólio. Perfeito. Não é um fundo oportunístico, tático, é um fundo estrutural. E em relação à parte de crédito, né, que é debêntures incentivadas, ele segue uma estratégia muito parecida com o que já tem no Sparta Debêntures Incentivadas, no Sparta Debêntures Incentivadas de Inflação, que essencialmente é a mesma estratégia. A gente tem uma equipe grande, que está junto há muito tempo, né? É um dos nossos diferenciais, né? A gente já domina esse tipo de estratégia há bastante tempo, então aqui realmente a inovação fica por conta de usar um indexador novo, que pode ser uma diversificação legal para o portfólio do investidor. Perfeito. Então procurem nas suas plataformas Sparta Debêntures Incentivadas Estratégico. Dúvidas, enviem aqui pra gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado.